Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em pleno turbilhão que envolve o Palmeiras, uma decisão inesperada sacudiu os bastidores e ganhou as manchetes. Rafael Veiga, entre aplausos e críticas, impôs seu desejo de deixar o clube, e Leila Pereira, com postura decidida, reagiu dizendo apenas que ele seja feliz. O choque dessa declaração reverberou tanto quanto o pedido, provocando um misto de comoção e especulação por todo o ambiente palmeirense. É fascinante como um dos grandes ídolos recentes do Verdão, responsável por assistências cruciais e gols decisivos, pode de repente assumir os holofotes por um motivo diferente. Veiga se consolidou como símbolo da virtuose técnica com a camisa alviverde, mas em 2025 sua performance começou a ser alvo de cobranças, rendimento em queda, críticas e o fim da titularidade fizeram a tensão tomar conta do clima no clube, inflamando as primeiras conversas sobre sua saída. O jogador, que acumulou feitos históricos no Allianz Parque, tomou a atitude de maneira clara, formalizou o pedido de transferência, especialmente com o objetivo de tentar uma carreira na Europa, reforçando que este seria o momento ideal para um novo desafio aos 30 anos. Em resposta, Leila manteve firme o compromisso assumido anteriormente com Veiga e sua equipe. O clube não colocaria entraves, abrindo caminho para uma saída amigável e respeitosa. A narrativa dramática se acentuou com menções à promessa verbal feita pela diretoria para manter Veiga até certo ponto, com a concordância de que deixaria o clube caso chegasse uma proposta vantajosa pós-Mundial de Clubes. Agora, ao que tudo indica, Leila está pronta para cumprir sua parte. Seja feliz, declarou, e, indiretamente, oficializou que facilitará a negociação. Mesmo com essa atitude generosa, o clube permanece firme em defender seus interesses, busca receber uma proposta justa, o oposto de ceder facilmente. Há clubes da Inglaterra, Espanha e Itália observando Veiga, mas nenhuma transação foi consumada ainda. Todo o movimento depende da formalização de ofertas percebidas como adequadas ao valor simbólico e esportivo do atleta. Enquanto os rumores se espalham, a janela de transferências esquenta. O diretor Anderson Barros, sem mencionar o meia diretamente, reafirmou que a permanência ou saída de jogadores como Veiga dependeria do timing e da proposta ideal. A postura do clube é clara, reconhece a relevância do meia, mas exige contrapartida justo no megafone dos negócios. Nos gramados, o Verdão segue forte. Na temporada 2025, o Palmeiras ocupa o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, segue na briga na Libertadores, estreou bem no Mundial de Clubes e mantém bons números gerais. Veiga, aliás, marcou apenas 3 gols no ano, mostrando que sua participação no ataque diminuiu em comparação com sua média histórica. A presença de outros nomes assumindo protagonismo, como José Manuel Lopes, artilheiro do clube com 17 gols na temporada até agora, evidencia a dificuldade de Veiga para se manter como figura central no ataque. O fato reforça o argumento de que o momento é propício para buscar novos ares. Mas emocionalmente, o movimento não deixa de ser complexo. Para boa parte da torcida, Veiga personifica um ciclo que uniu habilidade, talento e identificação. Ver esse ciclo se encerrar, ainda que por motivos legítimos, causa comoção e sensação de fim de uma era, embora, ao mesmo tempo, seja compreendido como inevitável diante da queda de rendimento. Leila, nesse contexto, surgiu com firmeza e serenidade. Sua frase, "Seja feliz", ecoou como uma saída honrosa dos holofotes e dos aplausos. Ao mesmo tempo, ela reforçou que a decisão seria tomada com avaliação de valor e respeito aos compromissos do clube, o que mostra equilíbrio em meio à turbulência. Paralelamente, o Palmeiras segue investindo no elenco, trouxe Shelvin, Ramon Sosa, Paulinho, entre outros reforços fortes que reforçam a competitividade interna e garantem opções ao técnico Abel Ferreira. Isso ajuda a explicar por que a saída de Veiga, embora simbólica, não compromete o projeto 2025. Abel Ferreira, por sua vez, continua como comandante, respaldado pela diretoria de Leila com contrato estendido até 2027. Essa estabilidade técnica é um fator que contribui para que a saída de um jogador, por mais representativo que seja, não desestabilize o planejamento do clube.
Na narrativa jornalística e emocional do torcedor, essa interseção entre história, legado e futuro cria um enredo poderoso. Veiga põe fim a um ciclo, com muita dignidade e com respaldo de Leila, enquanto o Palmeiras se prepara para virar a página mantendo solidez tática e institucional. E nesse limite tênue entre emoção e estratégia, fica uma certeza: Rafael Veiga construiu um legado imortal no Palmeiras, e agora, com apoio, abre as portas para novas conquistas em solo europeu, sem perder o respeito e a consideração de sua torcida. A saída de Veiga também ressoa internamente no vestiário. Embora alguns jogadores já vissem a movimentação como iminente nos bastidores, o anúncio oficial trouxe um baque. Companheiros de longa data, como Gustavo Gomes e Zé Rafael, teriam demonstrado surpresa e respeito pela decisão do meia. O grupo, conhecido pela união e parceria dentro e fora de campo, sentirá a falta não apenas do jogador, mas da figura humana carismática e respeitosa que Veiga sempre foi com todos os setores do clube. Desde funcionários mais simples da academia de futebol até os analistas de desempenho, sua presença sempre foi marcada por educação, comprometimento e uma postura profissional que o diferenciava dos demais. Nos corredores da academia de futebol, há quem diga que a relação entre Veiga e Abel Ferreira passou por altos e baixos ao longo do tempo. Apesar da confiança que o treinador sempre demonstrou, inclusive o mantendo em campo em fases de oscilação técnica, as exigências táticas do comandante português foram aumentando com o passar das temporadas. Abel, exigente ao extremo, cobrava intensidade física e dedicação na recomposição defensiva, pontos em que Veiga já não entregava com a mesma consistência de outrora. Essa possível desconexão tática contribuiu silenciosamente para o afastamento gradual do meia do protagonismo absoluto no time titular. Outro aspecto que contribuiu para o pedido de saída foi a frustração com convocações à seleção brasileira. Mesmo vivendo ótimas fases em temporadas passadas, o camisa 23 do Verdão foi sistematicamente ignorado nas listas de treinadores que passaram pela amarelinha. Essa sensação de injustiça, de que no Palmeiras suas boas atuações eram pouco valorizadas fora dos muros do clube, teria fortalecido o desejo de buscar um novo cenário, um palco europeu onde a vitrine é maior, a pressão é diferente, e as chances de ser notado em convocações aumentam substancialmente. O Mundial de Clubes, onde brilhou em uma das partidas, foi o último suspiro antes da decisão derradeira. Fora das quatro linhas, o nome de Rafael Veiga também esteve envolvido em campanhas de marketing, ações sociais e até projetos de responsabilidade ambiental promovidos pela patrocinadora Master do clube. Sua imagem estava fortemente atrelada à identidade institucional do Palmeiras moderno. Com a decisão de sair, o clube precisará reformular peças de campanhas e preparar novos rostos para assumir esse papel de garoto propaganda do time. Leila, sempre muito cuidadosa com a imagem institucional do Verdão, já estaria mobilizando o departamento de comunicação para essa transição de forma estratégica, sem causar rupturas bruscas que impactem patrocinadores ou ações em curso. É interessante observar como essa ruptura pessoal de Veiga simboliza algo maior, o fim de uma geração. Com a saída recente de outros nomes marcantes, como Dudu, que também enfrentou lesões e decisões delicadas, o Palmeiras vai, aos poucos, se despedindo de um ciclo que entregou títulos, raça e identidade. Veiga era um dos últimos remanescentes desse período dourado. Sua partida marca a transição para um novo Palmeiras, mais jovem, mais dinâmico, talvez mais versátil, mas sem a mesma carga emocional que os ídolos de longa data representavam para a torcida. A Mancha Verde, principal torcida organizada do clube, soltou uma nota que dividiu opiniões. Em um primeiro momento, desejou sorte ao meia, mas não deixou de lembrar que nenhum jogador é maior que o Palmeiras. A mensagem, ainda que respeitosa, carrega o tom firme de quem reconhece a importância do atleta, mas também exige comprometimento até o último dia de contrato. Parte da torcida nas redes sociais, por outro lado, se manifestou de maneira mais emocional, com mensagens de gratidão, vídeos relembrando gols históricos e até lágrimas nas arquibancadas no último jogo em que Veiga esteve presente no Allianz Parque. Dentro do elenco, a diretoria já começou a mapear opções para substituir Rafael Veiga. Alguns nomes do próprio elenco, como João e Richard Rios, ganharam mais minutos nos treinos e podem herdar funções ofensivas. Porém, Leila e Anderson Barros avaliam também reforços pontuais para compor o setor de criação.
Há especulações sobre sondagens a meias sul-americanos com destaque em Libertadores recentes, além de observações em mercados menos explorados, como o do futebol português, algo que casa com a influência de Abel no clube. Ainda que não haja substituto à altura imediata, o planejamento segue em marcha. No cenário do futebol brasileiro, a saída de Veiga reforça uma tendência: talentos experientes, com idade próxima dos 30, buscam transferências estratégicas para mercados alternativos que ofereçam boa estrutura, competitividade e visibilidade, mas sem a exigência extrema dos 5 principais centros da Europa. A Arábia Saudita, MLS, México e até Turquia aparecem como destinos possíveis. Veiga já teria sido consultado por intermediários representando clubes desses mercados, com foco especial em uma proposta vinda do futebol norte-americano, onde o projeto esportivo inclui protagonismo absoluto e retorno financeiro expressivo. A declaração de Leila, que repercutiu até fora do futebol, foi comentada também por ex-jogadores e jornalistas do meio. Para muitos, a frase "que ele seja feliz" mostra a maturidade e evolução no trato com saídas traumáticas, algo que historicamente já causou crises em clubes brasileiros. A presidente do Palmeiras tem adotado uma postura racional, pautada em compromissos de palavra e confiança com o elenco. Isso ajuda a manter a credibilidade junto ao grupo, além de transmitir uma imagem de estabilidade para os negócios futuros do clube, sejam eles renovações, contratações ou negociações como a de Veiga. No ambiente emocional do futebol, onde muitas vezes decisões são tomadas no calor do momento, a maneira como Leila conduziu o episódio é elogiada até por adversários. Não houve vazamentos antes da hora, não houve ataques públicos, e o meia foi tratado com respeito e cordialidade até o último segundo. A estratégia parece ter sido preservar a imagem do clube e, ao mesmo tempo, reconhecer a trajetória do jogador que tanto contribuiu nos momentos de glória recentes. Rafael Veiga, por sua vez, ainda não se despediu oficialmente da torcida. O jogador estaria preparando uma carta aberta ou vídeo institucional em que pretende agradecer o carinho, os momentos históricos e a forma como foi acolhido no clube. Essa manifestação deve ocorrer nas próximas semanas, talvez até após a definição de seu novo destino. A expectativa é de que o tom seja de gratidão e respeito, sem polêmicas, como tem sido a tônica de sua carreira no Palmeiras. A decisão de sair não significa ruptura ou traição, mas sim uma nova etapa, guiada pela maturidade e pela busca pessoal por desafios distintos. Nos bastidores da CBF, inclusive, há quem veja com bons olhos a movimentação do meia. Com a reformulação da seleção brasileira visando a Copa de 2026, atletas com boa rodagem e perfil comportamental exemplar podem ganhar espaço. Uma boa sequência no exterior, especialmente em ligas com visibilidade e calendário compatível, pode recolocar Veiga no radar, algo que, ironicamente, pode ocorrer justamente depois de sair do clube que mais o valorizou. O futebol é feito de ironias, e o meia sabe disso melhor do que ninguém. O torcedor palmeirense, por mais que sinta a dor da despedida, também reconhece o ciclo. As arquibancadas que ovacionaram Veiga tantas vezes entenderam, ainda que a contragosto, que nenhum ciclo é eterno. A camisa 23, em breve, vestirá outro nome. Mas o legado, esse sim, permanecerá gravado na memória coletiva. E é nessa transição que o Palmeiras se prepara, mais uma vez, para reconstruir sua história, agora com novos personagens, novas metas, mas a mesma essência vencedora que o consagrou nos últimos anos. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O último treino aberto ao público, realizado no Allianz Parque, teve clima diferente. Enquanto a torcida cantava nomes consagrados e empurrava o time durante os trabalhos, muitos olhares se voltavam para Veiga. Ele estava ali, presente, participando normalmente das atividades, mas com a alma visivelmente distante. Os gestos, os olhares e até os abraços com companheiros indicavam uma despedida silenciosa. Ele não disse nada oficialmente naquele dia, mas cada torcedor que ali estava parecia entender que era o fim. Era como se todos, sem precisar verbalizar, já soubessem, aquela era a última dança de um craque com sua casa. Dentro do campo, o meia ainda pode ter uma última chance de se despedir oficialmente.
A comissão técnica estuda colocá-lo entre os relacionados do próximo jogo no Allianz, mesmo que por poucos minutos. A ideia seria simples: permitir que ele pise novamente no gramado vestindo a camisa alviverde, sendo aplaudido por quem sempre o apoiou. Não seria apenas um gesto simbólico, mas um rito de passagem. O fim de um ciclo precisa de um adeus digno, e o Palmeiras compreende isso como poucos clubes no cenário atual. Uma despedida à altura do que ele representou dentro do clube. Enquanto isso, Leila Pereira segue firme em sua linha de gestão. Ao se manter estável e transparente com as decisões mais sensíveis, a presidente do Verdão constrói um legado administrativo que vai além dos títulos conquistados. Ela compreende que o futebol é movido por paixão, mas também por estratégia. E por isso, mesmo quando um ídolo como Veiga parte, o planejamento do clube não se abala. Já estão previstas reformulações do meio-campo, e a equipe de scout trabalha com novos perfis, principalmente de jogadores jovens e versáteis. O ciclo nunca para. O projeto é contínuo. Veiga, apesar da saída, deixa um vácuo que não será preenchido com facilidade. A sua leitura de jogo, sua frieza nas cobranças de pênalti, e seu timing nas infiltrações criaram uma identidade única dentro do estilo de jogo do Palmeiras nos últimos anos. Substituí-lo não é apenas encontrar outro meia. É repensar uma engrenagem tática. Abel Ferreira, mestre em adaptar seu time às adversidades, já estuda novas formações. Pode haver mudanças no esquema, inversões entre pontas e volantes, ou até mesmo o surgimento de um novo protagonista vindo da base, algo que sempre encantou o técnico português. O elenco, ao contrário do que muitos esperavam, não parece desestabilizado. Pelo contrário. A saída de Veiga parece ter acendido uma chama de responsabilidade em alguns atletas que estavam em segundo plano. Endrick, por exemplo, vê espaço para crescer em liderança. Rios e João, dois nomes que vinham sendo lapidados, enxergam chance real de se consolidar. Até mesmo Piquerez, conhecido por sua solidez, tem se mostrado mais vocal nos treinos, assumindo o papel de comando. A ausência de um líder gera, inevitavelmente, o surgimento de outros. E o Palmeiras, mais uma vez, se reinventa. O torcedor mais velho, aquele que já viu craques como Ademir da Guia, Evair e Alex darem adeus ao clube, compreende o momento com sabedoria. Não é a primeira vez que um ídolo sai. E não será a última. Mas, como sempre, o coração palmeirense sabe reconhecer o valor da trajetória. As redes sociais estão repletas de homenagens, vídeos, edições emocionantes e mensagens de carinho. O sentimento de gratidão é maior do que qualquer mágoa. Porque quando se olha para trás, o nome Rafael Veiga estará entre os grandes que vestiram verde com honra. A imprensa esportiva acompanha cada passo. As especulações sobre o destino do meia fervilham. Espanha, Portugal, Estados Unidos e até Oriente Médio aparecem como possibilidades. O que se sabe, por enquanto, é que o staff do jogador já iniciou conversas e que as portas estão abertas. Mas o destino final ainda é um mistério. E talvez esse suspense faça parte da mística que sempre envolveu Veiga, discreto, cirúrgico, e sempre pronto para surpreender. Assim como nos gramados, ele prefere agir no silêncio e deixar o brilho falar por si. Curiosamente, mesmo com a iminente saída, Veiga continua a frequentar o clube com profissionalismo exemplar. Chega no horário, cumpre os treinos com intensidade, participa das reuniões táticas e respeita todos os protocolos. Nenhum sinal de desânimo ou clima pesado. Pelo contrário, os funcionários relatam que o jogador tem demonstrado até mais leveza nos últimos dias, como quem encerra um ciclo com a consciência tranquila. Essa postura reforça sua imagem de jogador íntegro e comprometido, algo cada vez mais raro no futebol moderno. Para os jovens da base, Veiga deixa um exemplo. Não apenas pelo que conquistou, mas pela forma como conduziu sua carreira. Não houve escândalos, polêmicas ou desrespeito ao clube. Apenas futebol bem jogado, dedicação nos treinos e profissionalismo fora das quatro linhas. Seu legado vai muito além dos títulos. Está nas conversas no refeitório, nos conselhos dados aos garotos e na serenidade com que enfrentou críticas e aplausos. É esse tipo de influência que molda gerações e fortalece a identidade de um clube.
A história do Palmeiras segue sendo construída, com saídas, chegadas, dores e glórias. O ciclo de Rafael Veiga foi um capítulo intenso, repleto de emoção, técnica e paixão. Ele fez parte de uma era vitoriosa, foi protagonista em momentos inesquecíveis e será lembrado com carinho por décadas. Agora, cabe ao clube continuar sua jornada, firme em seus propósitos e fiel à sua essência. E cabe a Veiga, longe ou perto, manter viva a chama que o tornou um dos maiores da era moderna do Verdão. As estátuas são erguidas para os que fazem história. E ainda que Veiga não tenha um monumento físico no Allianz Parque, seu nome estará cravado na memória dos palmeirenses mais apaixonados. Porque futebol é feito de gols, sim, mas também de sentimentos, de conexões que ultrapassam o tempo e o espaço. E Rafael construiu essa ponte entre o gramado e a arquibancada como poucos conseguiram fazer. Ele foi, por anos, o maestro de um time que encantou, venceu e mudou o patamar do clube. No futuro, quem sabe, o destino volte a unir Veiga e Palmeiras. Há algo de místico em certos reencontros. Talvez como dirigente, embaixador ou até treinador. Porque o amor que se constrói com respeito e entrega não se apaga com a distância. E a torcida palmeirense, fiel como poucas, sempre saberá reconhecer aqueles que honraram o manto. O tempo dirá. Por ora, é hora de despedida. Mas não uma despedida amarga. É uma despedida madura, que nasce do respeito e da vontade de voar mais alto. Como quem parte não por desamor, mas por entender que os caminhos, às vezes, seguem rumos distintos. E isso também é amor, permitir que o outro siga seu caminho, torcendo para que ele encontre o que busca. É isso que Leila quis dizer com seu seja feliz. É isso que a torcida, no fundo, também deseja. Enquanto Veiga se prepara para os próximos capítulos de sua carreira, o Palmeiras se prepara para seguir sua caminhada. A camisa segue pesada. O escudo segue respeitado. E a história continua sendo escrita, agora com novas penas, novas tintas, mas com a mesma paixão de sempre. Que venham os novos craques, que surjam os novos ídolos. Porque o Palmeiras é eterno. E Rafael Veiga, agora, é parte eterna dessa eternidade. Fim de ciclo. Início de uma nova era. Rafael Veiga parte. Mas jamais será esquecido. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.